Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 30 de março de 2021. São 7 horas e 30 minutos. Nós estamos iniciando aí mais um dos nossos devocionais. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco nesta manhã. Que bom que você conseguiu aí, né, conectar para a gente ter esse momento aqui de comunhão, esse momento de buscarmos juntos ao Senhor. Nós estamos fazendo a nossa maratona de leitura bíblica a partir do livro de Deuteronômio e eu indico você, se você não começou, comece hoje. Teve alguém que me falou assim, pastor, não dá para ler de manhã antes da gente fazer o devocional. Então lê no dia anterior. Então, por exemplo, hoje lemos o capítulo 21, 22 e 23. Então hoje você lê o capítulo 24, 25 e 26, porque aí amanhã cedo, quando a gente for fazer o devocional, você já vai ter feito então a leitura aí do capítulo para que você possa então, quando chegar aqui no devocional, você ter uma ideia daquilo que nós estamos falando nesta manhã. Como disse, hoje Deuteronômio capítulo 21 até o capítulo de número 23, e o tema do nosso devocional hoje é o legislador. E aqui eu estou fazendo uma espécie de triangulação, né? Porque falamos na sexta-feira sobre o rei, né? Porque o texto de fato falava sobre isso, sobre a escolha de um rei para Israel. Falamos ontem sobre o profeta e hoje nós vamos falar sobre o legislador, porque são profissões, né? Não é profissões, mas são unções, né? São capacidades, são formas como Jesus é chamado no Novo Testamento, tanto de rei como de supremo rei, aliás, né? Supremo profeta e também supremo legislador. Então, esse vai ser o tema do nosso devocional de hoje. Então, um cafezinho aí para você poder ficar bem animado para o dia que está te esperando, né? Para estar nos esperando, aliás. Bom, vamos falar então aí do nosso texto. Deuteronômio 21 a 23. Lembrando que Moisés está fazendo aí o seu segundo discurso. O seu primeiro discurso foi lá logo no início, nos capítulos de 1 a 4. Esse segundo discurso é o discurso mais longo, vai até o capítulo de número 28. E Moisés está, nesse seu segundo discurso, estabelecendo bases, fundamentos que serão importantíssimos para a nação de Israel quando a nação de Israel entrar na terra prometida, quando a nação de Israel de fato viver na terra que o Senhor prometeu dar para eles. E aqui nesses capítulos, nesses versículos que nós temos aqui nesses 3 capítulos, nós vamos perceber que Moisés ele vai recordar e também estabelecer diversas leis, inclusive leis de cunho social, leis de cunho criminal e até algumas leis assim bastante curiosas. Depois você pode ler aí, eu não vou ler, vou deixar você curioso, né? Ler depois o capítulo 23, a partir do versículo de número 12, você vai ver que existem algumas leis que são bem curiosas. Agora, quando estudamos com cuidado as leis do nosso Deus, nós percebemos algumas coisas. Primeira coisa que nós percebemos ao estudar a lei de Deus é a maldade do homem. Nós percebemos, ao estudar a lei de Deus, a capacidade da natureza humana em produzir o mal. Você percebe, ao ler esses textos, ao ler todos os textos relacionados à lei de Deus, do quanto nós podemos produzir o mal. Então você vai ver leis contra o homicídio, e se existem leis contra o homicídio, é porque de fato esses homicídios aconteceriam. Inclusive há leis relacionadas aos homicídios que ninguém tinha condições de descobrir quem cometeu aquele homicídio. Então, Deus estabelece uma lei de perdão para o homicídio cometido, mesmo que as pessoas não soubessem quem cometeu aquele homicídio. Nós temos leis, por exemplo, relacionadas ao estupro, violência contra a mulher, violência contra a virgem, violência contra a esposa. E aí Moisés precisa ali estabelecer, né, obviamente inspirado por Deus, estabelecer várias leis de proteção à violência. Nós temos ali leis relacionadas ao roubo, nós temos leis relacionadas à desonra aos pais, né? Até isso precisou haver uma legislação para mostrar que nós, seres humanos, temos uma capacidade
incomum, né? Obviamente marcada pelo pecado, marcada pela genética adâmica de produzir pecado. Então, quando a gente vê o mal na Bíblia, o objetivo da Bíblia final é mostrar que isso é o que nós produzimos normalmente. Jesus chega a dizer que talvez você não produza isso de fato, talvez você não produza isso aí matando alguém ou violentando alguém de fato, mas você faz isso no seu coração, você mata pessoas no seu coração, você mata reputações, você mata desejos, você mata sonhos. Enfim, o que eu quero mostrar nesse primeiro ponto, o que nós percebemos aqui é a capacidade humana de produzir o mal, é a capacidade humana de gerar o mal. E essas leis, elas mostram exatamente esse ponto. Nós temos uma capacidade singular de produzir o mal. Segunda coisa que percebemos aqui é o amor e o cuidado de Deus com o seu povo. As leis de Deus têm o propósito de proteger o seu povo. Se nós pensarmos do ponto de vista geral da história da redenção, nós vamos nos lembrar que Deus prometeu para Abraão, aliás, voltarmos um pouco mais, Deus prometeu para Adão e Eva que enviaria a sua semente, que enviaria aquele que seria o Redentor, que pisaria a cabeça da serpente. Prometeu para Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, o que Deus faz aqui através dessas leis é estabelecer uma forma de proteção ao povo da aliança. A lei de Deus, ela não tem objetivo de guardar a Deus. A lei de Deus não tem o objetivo de proteger o próprio Deus. Ele não precisa disso. A lei de Deus, ela tem o objetivo de nos proteger. A lei de Deus tem o objetivo de proteger o povo da aliança. A lei de Deus mostra o cuidado de Deus com esse povo. Por quê? Porque um pai pernicioso não é um pai amoroso. Você que é pai, ou você, né, que é filho, obviamente aqui, ou alguém é pai ou é filho, né? Ou pode ser os dois. Mas qual é o ponto? Nós sabemos que um pai que deixa o filho fazer tudo o que o filho quer, esse pai não é um pai de amor. Um pai de amor é aquele que põe limites, um pai de amor é aquele que corrige, um pai de amor é aquele que mostra para o filho as coisas que ele pode, que ele não pode fazer. Esse é um pai de amor. E quando a gente olha para as leis de Deus, nós percebemos exatamente o pai de amor. Um pai que cuida do seu povo, um pai que cuida daquele povo que ele escolheu, daquele povo que é o povo da aliança. E todos aqueles povos que aderiram à lei de Deus, eles também seriam cuidados e seriam amorosamente salvos pelo Deus de amor. E outra coisa que nós percebemos é que Deus é um Deus santo. Como um Deus santo, ele não pode conviver com o pecado. Então nós temos diante de nós as características ou o caráter de Deus revelado como um Deus que é santo, como um Deus que não vai permitir ou não vai conviver naturalmente com o pecado. Nós vamos perceber que é um Deus que ele exige daqueles que se dizem seus filhos, ele exige santidade. Aí nós falamos assim, pastor, mas espera aí, ok, essas leis aqui são maravilhosas, mas é quase impossível de obedecer todas essas leis. Ainda mais quando você disse aí que o problema às vezes não é relacionado aos atos de pecado, mas às atitudes, ou seja, aquilo que está ligado ao coração. Bom, aí nós vamos nos lembrar, e é por isso que o tema hoje é o legislador. Por quê? Porque Deus estabelece as leis, mas ele mesmo obedece a essas leis em favor dos seus filhos. No Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus obedeceu totalmente à lei de Deus. O Novo Testamento revela ainda que a obediência de Cristo ou a sua justiça foi concedida a todos nós pela graça. O Novo Testamento afirma essas duas verdades. Afirma que Jesus, ele obedeceu totalmente à lei de Deus em todos os detalhes. Tudo isso que nós vemos aqui, tudo isso que nós lemos aqui e ficamos impressionados e às vezes até falamos, mas isso é muito difícil de obedecer. O Novo Testamento diz que Jesus obedeceu cada uma destas leis e mais, ele pegou a sua obediência e concedeu para nós. Ele pegou a sua obediência
e disponibilizou a todos nós pela graça. É isso que o Novo Testamento afirma. No Novo Testamento, Jesus é o juiz e é o justificador daqueles que creem nele. Isso, para mim e para você, significam duas coisas muito práticas. Primeiro, não precisamos ter medo. Então, quando nós entendemos que todas as punições do Antigo Testamento, elas foram colocadas sobre Jesus. Jesus absorveu as punições do Antigo Testamento com relação ao pecado. E de volta, né, ele devolveu a obediência, nós percebemos que nós não precisamos ter medo. Esses dias, nós temos visto as pessoas marcadas pelo medo. E aí os mais diversos tipos de medo. Alguns têm medo de morrer, alguns têm medo de sofrer, alguns têm medo de passar dificuldades, alguns têm medo de não ser amado, de não ser aceito. E as fobias, elas vão crescendo à medida que nós vamos estudando e à medida que nós vamos convivendo com as pessoas. Mas no Novo Testamento, o que nós aprendemos é que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Não precisa ter medo da punição de Deus. Não precisa ter medo do braço forte de Deus. O Novo Testamento nos ensina, a Bíblia nos ensina que nós não precisamos temer mais. Nós não precisamos andar como as pessoas, morrendo de medo, né? Afobado, não, abafado, abafado pelo medo. Não precisamos andar dessa forma. Por quê? Porque em Jesus Cristo, todos os nossos medos, eles são levados. Por quê? Porque a mensagem do Novo Testamento é essa. Algumas pessoas têm falado comigo, pastor, será que o que estamos passando é alguma punição de Deus? Será que o que estamos enfrentando é Deus, de fato, nos punindo por alguma coisa? Irmãos, não é. Pode ficar tranquilo. Deus não está nos punindo por nada. O que estamos passando é simplesmente resultado natural da nossa pecaminosidade. É uma consequência natural de tudo isso que nós vemos aqui no texto de Deuteronômio. O que nós estamos vivendo é o resultado da natureza pecaminosa do homem. O que Deus está fazendo é nos livrando aqueles que confiam nele. O que Deus está fazendo é livrando aqueles que pela fé e pelo arrependimento confiam somente nele e recebem a sua graça, recebem a sua justiça imputada. Então, não tenha medo. Leva essa mensagem hoje para o seu dia. Você não precisa temer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pastor, mas coisas ruins podem acontecer comigo. De fato, podem acontecer. E essa é a diferença. Para aqueles que estão em Jesus, o mundo não pode fazer nada de mal, porque o mundo não pode tirar aquilo que de mais valioso nós temos. A certeza da salvação, a certeza da graça de Deus em nossos corações, a certeza do amor de Deus em nossos corações. Quando lemos esses textos, nós temos convicção que Deus nos ama. E essa convicção é que nós vamos levar para o nosso dia. Então, preste atenção, não tenha medo. O mundo não pode te dar nada, mas também não pode tirar absolutamente nada de você. E, em segundo lugar, essa verdade que Jesus obedeceu para mim e para você, nós podemos obedecer à lei de Deus por gratidão e amor. Quando eu digo que Jesus obedeceu para mim e para você, aí você pensa, não, então o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que obedecer à lei de Deus, mas não por medo, mas não porque Deus pode pesar a mão e punir você severamente por não obedecer a Ele. Não, você vai obedecer por amor e por gratidão. Então, peraí, esse Deus tão maravilhoso, que tem leis tão lindas que me protegem, leis que determinam o caminho que eu posso me chegar a Ele, que é um caminho de santidade. Esse mesmo Deus obedece a essas leis no meu lugar e depois diz para mim que essas leis, elas vão me guardar, essas leis vão me proteger, então eu posso obedecer a esse Deus, mas não por medo da punição, porque ela não vai acontecer, mas eu obedeço por amor e por gratidão, porque eu sou grato a tudo aquilo que Ele fez por mim, porque eu sou grato
a tudo aquilo que ele, na cruz do Calvário, fez por mim. E por amor e por gratidão, eu posso obedecer à lei de Deus. Então, eu vou fazer e vou obedecer cada um dos mandamentos de Deus, porque eu entendo que ele me amou. Então, duas aplicações muito práticas aí para o seu dia hoje. Primeiro, não tenha medo. Você não precisa temer nada. A punição severa de Deus não cairá sobre você. Ela já caiu sobre outro homem chamado Jesus. E porque a punição de Deus caiu sobre esse homem, agora você pode obedecer. Por quê? Porque você obedece por amor, você obedece por graça, você obedece por gratidão àquele que tanto nos amou, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria encerrar aí o nosso devocional de hoje, orando e colocando tudo que falamos aqui na presença do Senhor, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, muito obrigado por esta palavra nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, porque algumas coisas nós podemos aferir desta palavra. Nós podemos aferir, Senhor Deus, o quanto estamos afastados de Ti, o quanto nosso coração é maldoso, o quanto nosso coração, Senhor Deus, é marcado pelo pecado. Quando lemos esse texto, percebemos, Pai, o quanto o homicídio, o quanto os estupros, as violências, o quanto o roubo, o quanto a desonra, Senhor Deus, o quanto tudo isso, Pai, nos afasta de Ti. E o Senhor, como um Deus de amor, como um Deus santo, nos conduz de volta à Tua presença através do Teu Filho Jesus. E Senhor Deus, através do sacrifício do Teu Filho que nós nos achegamos a Ti nessa manhã. E achegamos, Senhor Deus, para perceber que diante da maravilhosidade, Senhor Deus, e da gloriosa ação do Senhor naquela cruz, nós não precisamos ter medo. Eu sei, Senhor Deus, que acordamos às vezes, eu sei, Pai, que durante o nosso dia, várias tribulações, Senhor Deus, vão tentar nos amedrontar. Várias notícias, cenários, Senhor Deus, vão trazer sobre o nosso coração um peso de culpa, um afastamento do Senhor. Mas, Senhor Deus, de acordo com a palavra que recebemos esta manhã, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos, Senhor Deus, ficar como muitos, Senhor, cheios de fobia, de pânico, Senhor. Por quê? Porque nós confiamos em Ti. E quando a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, a quem nós poderemos temer? Será que há alguma coisa de fato sobremodo grande que vai nos fazer temer? Senhor, não conseguimos enxergar isso. Por isso podemos vencer todo o medo. Por isso podemos, meu Deus, obedecer às Tuas leis. As Tuas leis não são penosas. As Tuas leis, Senhor Deus, não nos afastam de Ti. As Tuas leis não mostram para nós nada a não ser um Deus de amor. E nós podemos obedecer por amor e gratidão. Na certeza, Senhor Deus, de que a punição da lei, ela não nos cabe mais. Que a punição, Senhor Deus, que estava prevista na Tua lei, foi, Senhor Deus, derramada em Jesus Cristo. E que agora, Senhor, nós podemos desfrutar pela graça, pelo Teu amor, pelo Teu evangelho, a boa notícia de que nós não seremos mais punidos e por isso podemos obedecer ao Senhor. Que essa terça-feira então seja marcada, meu Pai, pela ausência, Senhor Deus, ou então pela vitória sobre o medo. Talvez não pela ausência, porque o medo vai estar lá, mas poderemos vencer o medo, Pai, com a mensagem de que o Senhor nos livrou da morte. E nós podemos, meu Deus, nessa terça-feira, obedecer ao Senhor, mas não pelo medo, mas sim, meu Deus, porque o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nos concedeu um caminho à Tua presença. Nos ajuda, Pai, a colocar esta palavra em prática. Nos ajuda, Senhor Deus, a não ter apenas a Tua palavra no nosso ouvido, mas que ela entre no nosso coração. Nos ajuda a quebrar, Senhor Deus, o coração que muitas vezes está endurecido, que muitas vezes está cauterizado. Senhor Deus, que nós não sejamos como Esaú, que em meio a lágrimas procurou arrependimento, mas não encontrou. Nos ajuda, Senhor Deus, a encontrar o caminho diante do Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, pessoal. É isso então. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima terça-feira a todos e fiquem com Deus. Eu quero